Olá a todos, hoje é dia 24 de março de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. A grande notícia da semana, que basicamente é em torno disso que nós vamos conversar, foi a prisão do ex-presidente Michel Temer. Tá? Michel Temer é alvo de várias investigações, né? Existem aí fortes indícios que o Michel Temer aí durante 40 anos aproximadamente tem controlado todo o esquema aí, de administração do Porto de Santos, tá? Então o próprio juiz que decretou a prisão o considera chefe de quadrilha. Mas não foi exatamente no caso dos portos em Santos, né, que ele foi preso. A prisão ocorre por conta de o crime de corrupção em relação à Angra 3, né, a usina nuclear de Angra dos Reis, né? Você tem lá a Angra 1, Angra 2, Angra 3. Então, a compra de materiais, a finalização da usina, que está há anos aí para ser finalizada, teria gerado um esquema de corrupção organizado, né? Dirigido por Michel Temer, né? Junto com Michel Temer, foram feitas aí ações da Polícia Federal, no sentido de entrar na casa dele, pegar documentos, computador, etc. Mas foram presos também o ex-governador do Rio de Janeiro, que também foi ministro do Michel Temer, Moreira Franco, e também uma espécie de operador do Michel Temer, um braço direito aí no esquema de propina, o chamado Coronel Lima. Tá? Então também foi na casa desse Coronel Lima, apreendeu, etc., apreendeu documentos, computadores, etc. Isso assim, dá uma dimensão, né, do grau de corrupção que infestou o nosso país. Então a gente tem que imaginar o seguinte: nós temos dois ex-presidentes presos, né, o Lula já condenado e o Michel Temer com uma prisão preventiva. E também, né, nós temos aí praticamente todos os ex-governadores estão vivos do Rio de Janeiro também presos. Então, tá o Pezão, o Garotinho foi preso, não me lembro agora se ele já foi solto ou não, provavelmente sim, e agora o Moreira Franco. Né? Então isso criou um rebuliço aí, um impacto muito forte aí na sociedade, a imprensa divulgou, repercutiu, etc. Tá? Mas que mostra, né, que existe uma disputa política no nosso país entre aqueles que querem o fim da Operação Lava Jato, querem dificultar ao máximo a punição dos corruptos, mas você vê um vigor por parte dos juízes, particularmente os juízes de primeira instância, o Ministério Público e a Polícia Federal agindo fortemente no sentido de punir esses corruptos. Tá? Então existe uma disputa na sociedade. E é claro, a sociedade brasileira como um todo, né, defendendo, ou pelo menos a sua grande maioria, né, tem sempre aqueles que acham que é tudo fraude, que não tem prova, etc., defendendo a punição dos corruptos, né, dos políticos corruptos. Então, nós estamos numa transição, o Brasil está num momento de transição, e uma disputa. Quem vai vencer essa disputa ainda não está claro. Por enquanto, quem está vencendo são aqueles que lutam contra a corrupção. Né? Então, Lula foi condenado, está preso, condenado em segunda instância, continua preso. Por mais que o Supremo Tribunal Federal queira travar a Lava Jato, ela está ali forte. O Marcelo Bretas, né, juiz no Rio de Janeiro, forte ali agindo contra a corrupção. Né? O Ministério Público ali também. Tá? Então é uma disputa. E é claro, a população, a maioria dela apoiando essas operações. Quem vai vencer vai depender da realidade, da mobilização popular, da força política, etc. E é claro, né, dentro desse bolo aí, a eleição do próprio presidente da República e de boa parte de deputados novos. Né? Eu ainda quero fazer um vídeo, eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais precisa, mais fina, da composição do Congresso Nacional. Porque por mais que tenha havido, de fato, uma renovação, né, mudaram-se as cabeças, né, as pessoas que estavam lá, essa renovação ainda é parcial. Tá? Então tem muito problema ainda no Congresso, a gente precisa analisar o Congresso aí, com mais detalhes, fazer uma análise mais
fria e mais precisa do perfil do Congresso Nacional e como ele pode contribuir ou prejudicar essa tentativa de mudança do nosso país. Mas continuando aqui, então, é claro que é possível, né, que o Temer seja solto, né? A gente sabe como é que funciona a justiça. Então, se vocês terem uma ideia, os advogados do Temer já entraram com habeas corpus no Supremo, só que mesmo ali o próprio Marco Aurélio Mello não pôde dar o habeas corpus porque ele fala, não cumpriu as etapas. Então, tem que primeiro entrar na segunda instância, se a segunda instância não conseguir, vai para a terceira instância. Então, o que tudo indica, na quarta-feira haverá o julgamento no TRF2, se eu não me engano, o TRF2, que cuida ali do Rio de Janeiro, para analisar o pedido de habeas corpus do Michel Temer. Então ele fica preso pelo menos até quarta-feira. Ele está na Polícia Federal, mas o Moreira Franco e o Coronel Lima estão lá no presídio, o mesmo presídio que está o Pezão no Rio de Janeiro. Certo? Bom, junto com isso, na mesma semana, abriu-se aí uma crise entre o governo do Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, né? Lembrando que ele foi eleito presidente, inclusive com o apoio do PSL numa articulação com o governo. Qual era o objetivo? Que ele colocasse em votação, que desse esse encaminhamento às pautas de interesse do governo. Notadamente, duas pautas, ou pelo menos uma fundamental, que era a reforma da Previdência. Mas existe uma outra pauta muito importante, que fazia parte da campanha e das promessas do Bolsonaro, que é a pauta o pacote anticrimes que foi elaborado pelo atual ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça. E agora parece que a coisa azedou, ou pelo menos é isso que, se você lê na grande imprensa, você vai perceber. Porque começou a haver um atrito, o Rodrigo Maia criticando o governo, o governo tuita muito, tem que governar mais, o governo não faz articulação política, então os deputados aí, não sou eu que tenho que defender as propostas do governo, é o governo, etc, etc. Né? Bom, é difícil saber tudo o que está por trás, mas algumas coisas a gente começa a perceber com mais detalhes. Primeiro, Moreira Franco, preso junto com Michel Temer, é sogro do Rodrigo Maia. Então, não é parente de sangue, evidentemente, mas há uma relação de parentesco entre eles. Então, essa guinada do Rodrigo Maia contra o governo, muito provavelmente tem a ver com essa prisão do Moreira Franco. Tá? Então seria uma espécie de retaliação sutil, ou por debaixo dos panos, se a gente quiser, do Rodrigo Maia por conta da prisão do Moreira Franco. E é claro que esta prisão, ela indica que há uma ação da justiça no sentido de investigação, que a Polícia Federal está investigando, evidentemente, senão não haveria a prisão preventiva. Tá? E como é que o Rodrigo Maia está fazendo isso? Ele está criticando o governo, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com a reforma é uma prioridade do governo, se o governo quiser, ele que pauta. Ele até chegou a dizer, olha, quando o governo achar que tem maioria, ele me avisa e eu ponho em votação, não me meto no assunto. Né? E com relação ao pacote anticrime, esse ele já tirou da pauta, ele falou, não, isso aqui não é prioridade. Né? E para fustigar o governo ainda, eu acredito que tenha sido nesse nível, ele chegou a divulgar na imprensa, em off, né, aquelas notinhas que vão surgindo aí para a imprensa, que ele iria colocar o Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, como relator da proposta do pacote anticrime. Né? O próprio Marcelo Freixo, estava vendo na imprensa hoje, ele disse que não vai ser relator, mas que ele quer participar da comissão para debater, para chamar especialistas, etc, etc. Então o fato é que, mesmo Marcelo Freixo não sendo o relator da proposta, o Marcelo Freixo vai fazer parte da comissão. E é claro que nós sabemos que o PSOL, o PT, toda a esquerda é contra a proposta de endurecimento das penas que estão contidas ali no pacote anticrime do Sérgio Moro. Né, que era a pauta do governo federal, né, porque realmente a população brasileira não aguenta mais esse grau de violência que nós estamos vivendo. Então, na visão que foi eleita, né, que foi vitoriosa na campanha eleitoral, é de que você deve ser mais rígido com a pena.
né? Então no pacote está lá que você não pode simplesmente o cara cumprir 1/6 da pena, ele já vai para o regime semiaberto, né? O cara tem uma pena ali de 6 anos, cumpre 1 ano, já vai para a rua. É isso que a sociedade não aceita mais, essa impunidade, e é claro, nós sabemos que essa impunidade é que gera o aumento da violência. E a certeza, ou pelo menos a maior probabilidade de que você não será punido, você comete o crime, tá certo? Então, nesse sentido, o que faz o Maia? Ele começa a fustigar o governo, né? Olha, pacote anticrime não é prioridade. Eu não sou responsável pela votação da reforma da Previdência e coisas do gênero. Tá? Então nós começamos a ter no Rodrigo Maia não um inimigo do governo, mas o Rodrigo Maia como inimigo da nação. Porque a pauta da reforma da Previdência, e só para relembrar, também estou devendo aqui um vídeo sobre a Previdência e a necessidade de se fazer uma reforma. A pauta da reforma da Previdência e a pauta do pacote anticrime, ou seja, de você agir objetivamente para diminuir a criminalidade no Brasil, são pautas de interesse da nação, não do governo. O governo é um agente para garantir essas pautas. É interesse do Brasil. O Brasil não aguenta mais a quantidade de crimes que acontecem nesse país. O Brasil não aguenta mais a quantidade de corrupção, o grau de corrupção que nós estamos vivendo. E se nós não fizermos a reforma da Previdência, as próximas gerações simplesmente não terão recursos para a sua aposentadoria. Então, a população está vivendo mais, a população brasileira está ficando mais velha, é um fato da vida. E não é só o Brasil, todos os países na Europa estão passando por sua reforma da Previdência Social. Isso é uma realidade do mundo, não é uma coisa do Brasil. Ou como diz a esquerda, o governo brasileiro quer acabar com a Previdência porque é malvado. Não, é uma necessidade. Inclusive o Lula fez sua reforma da Previdência. E o Bolsonaro, é claro que a imprensa aproveita para criticar, né? O Bolsonaro disse claramente, olha, se dependesse de mim não tinha reforma da Previdência. Claro, eu quero mais direitos, eu quero que as pessoas pudessem trabalhar menos, viver com mais dignidade, mas a realidade fala mais alto. É isso que ele disse. E as pessoas dizendo, não, o Bolsonaro tá secundarizando a reforma da Previdência, o Bolsonaro não quer, ele está deixando de lado. Não é verdade. Ele sabe da necessidade de se fazer a reforma da Previdência, mas como todo político, ele não quer a proposta ela não é popular no sentido de todo mundo vai gostar, porque de fato ela vai fazer com que as pessoas se planejem mais durante a sua própria vida, né? Então você hoje, né, existem algumas tendências mundiais que a Previdência Social deixe de ser, por exemplo, uma previdência unitária para todo mundo e passe a ser uma capitalização individual. São coisas que você tem que se debater. Então, ninguém gostaria de fazer. Se nós estivéssemos numa outra realidade, não precisava ser feito, mas a realidade nossa é que ela precisa ser feita. Então o Rodrigo Maia está sendo inimigo do Brasil, não do governo, porque são pautas de interesse do Brasil. E não tem nenhum sentido dizer que as duas propostas não poderiam caminhar paralelamente. Você faz a comissão que discute, que faz as mudanças necessárias sobre a reforma da Previdência, e a mesma coisa paralelamente com relação à proposta do pacote anticrimes. Né, a questão sobre a segurança. Então, Rodrigo Maia... Então, qual que é a questão? Pode ser, em boa medida eu acho que é isso, uma retaliação do Rodrigo Maia em relação à prisão do seu sogro, né, ou seja, daquele... E não é só que é o meu sogro, é o grupo político que está por trás desse esquema de corrupção, da qual o Rodrigo Maia faz parte. E também, nós não podemos negar uma certa retaliação com relação aos políticos que querem usar a votação da reforma da Previdência e a votação do pacote anticrime para pegar espaços no governo, né? Para pegar filhões, como se fazia antes, né? Olha, quer que eu vote? Então você tem que me dar lá uns cargos na estatal tal. O meu partido tem que dirigir a estatal tal. E o governo Bolsonaro já disse que não vai negociar assim. Né? Então nós também temos que ficar de olho nesses deputados que se dizem indecisos ou que se dizem contra e pressionar. Falar assim, meu amigo, você é contra por quê? Que proposta você tem alternativa?
cuidado, se você não votar corretamente, você não vai ser reeleito. Então nós como eleitores, precisamos pressionar os parlamentares para que eles atuem de maneira adequada. A história tem mostrado para nós que parlamentares, deputados, senadores, em qualquer caso, né, vereador, etc., não importa, eles só funcionam com pressão. Se você deixar eles soltos, eles fazem o que eles bem entendem e vão só defender o interesse deles. Então precisamos pressionar, como foi no impeachment. Nenhum deputado, quando se começou a luta pelo impeachment da Dilma, nenhum deputado queria votar contra a Dilma, queria votar pelo impeachment. Eles só votaram porque houve uma maciça pressão nacional pelo impeachment. Nós temos que fazer de novo a mesma coisa. Tá? Semana passada já teve ali uma manifestação a favor da Lava Jato, né, por conta da votação do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que pressionar cada deputado, tá? Ou ele vota a favor da proposta do governo, ou ele apresenta uma melhor e justifica por quê. Tá? Senão ele não vai ter nosso voto. É assim que nós precisamos fazer. Precisamos pressionar os parlamentares, porque isso não é de interesse do governo, isso não é uma pauta de governo, é uma pauta do Brasil. Tá certo? Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar, né? O Rodrigo Maia não é nenhum santo, é como eu até conversei fui cortar o cabelo hoje, conversei com o meu barbeiro. Ele falou, olha, o Rodrigo Maia é o cara novo, né? A idade dele é bem mais novo, mas que representa a velha política. E ele tinha razão, o Rodrigo Maia é parte da velha política. Então, a prisão do Temer, prisão do Moreira Franco, não atinge essas duas pessoas, atinge um grupo político focado ali, boa parte dele no Rio de Janeiro, mas não só, né? O Temer fez a carreira política dele em São Paulo, mas que atinge um grupo político, da qual o Rodrigo Maia faz parte. Então esse é o ponto central, por isso que o Rodrigo Maia tem dado declarações contra o governo. Não é que ele virou oposição agora, ou porque ele não concorda com as propostas do governo. É retaliação contra o governo. Tá? Seja por conta dessa prisão, seja porque o governo está resistindo ao máximo, nem sempre está dando, tá? Mas está resistindo ao máximo a essa troca de favores na política, né? Você vota em mim e eu te dou um cargo ali. Tá? Então o governo está resistindo a fazer isso, né? E nós temos que ajudar o governo como pressionando os parlamentares para votarem a favor da reforma da Previdência, ou se não, se precisar fazer mudanças, faça as mudanças que devem ser feitas, mas se ele disser que não vai votar a favor, ele tem que dizer por quê e tem que apresentar uma solução para o país. Porque existe esse déficit, existe uma situação econômica complicada que pode prejudicar o desenvolvimento da nação. Tá bem? Bom, o vídeo já ficou longo demais, eu vou ficando por aqui, eu queria só comentar essa questão e a gente perceber o que representou a prisão do Temer, né, os desdobramentos que ela teve na relação do Congresso Nacional com o governo, ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, comentem, tá? Eu tento responder todos os comentários, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.